Mapa da Segurança e Direitos Humanos da capital é apresentado à imprensa. O documento foi elaborado durante o ano pela Comissão de Direitos Humanos e Segurança do Legislativo. A segurança também foi tema de debate na Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Vereadores se reuniram com servidores do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, onde um paciente foi assassinado na emergência na semana passada. Secretário Municipal de Meio Ambiente presta esclarecimentos no plenário. Cláudio Dilda respondeu aos parlamentares sobre falhas nas compensações vegetais apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é o Mapa da Segurança e Direitos Humanos de Porto Alegre. O documento foi produzido ao longo deste ano pela Comissão de Segurança e Direitos Humanos do Legislativo Municipal e apresentado à imprensa na manhã desta quarta-feira. No encontro, os parlamentares da SEDECOM divulgaram uma síntese dos resultados, encaminhamentos e fases do desenvolvimento da publicação. O Mapa da Segurança e Direitos Humanos da capital foi inspirado no Anuário Brasileiro de Segurança, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A SEDECOM, em parceria com o Observatório de Porto Alegre, resgatou dados referentes à violência em todos os órgãos de segurança pública atuantes na cidade, tanto municipais quanto estaduais. Para o presidente da comissão, o mapa revela falha na comunicação entre as polícias. A principal conclusão do mapa é que nós precisamos de políticas integradas entre os órgãos estaduais e os estaduais e municipais, né? Sobre cada tema, desde violência, roubo de carros, por exemplo, até violência contra a criança e adolescente, contra o idoso, todos os tipos de violência ou em determinado território. A verdadeira forma de reduzir os indicadores de criminalidade é esse planejamento integrado com a metodologia, o que nós vamos tentar fazer. O documento apresentado à imprensa na manhã desta quarta-feira foi dividido em 3 capítulos. O objetivo foi analisar o sistema da segurança pública em Porto Alegre, tratar sobre a violência a grupos vulneráveis e abordar temas transversais. A SEDECOM identificou que mesmo com um aumento em todos os indicadores de eficiência policial, os índices de violência não diminuíram na cidade. O que nós temos que tratar também é delegacias especializadas, investimento nessas delegacias. Por que o número diminuiu pelo relatório da violência contra a mulher, pelo que a gente pode reparar? Não por um lado é bom, a delegacia da mulher, houve um investimento. Então as mulheres estão se sentindo seguras para essas denúncias. Então vamos investir na delegacia dos idosos, porque eles vão se sentir seguros, eles vão ter onde denunciar, vão se sentir acompanhados. São essas questões que nós queremos tratar. O Mapa da Violência e Direitos Humanos de Porto Alegre vai ser apresentado oficialmente ao público na próxima semana. No dia 9, na terça-feira, a partir das 14 horas, nós vamos ter a apresentação então formal do nosso mapa, o livro, o lançamento do livro. Ao longo de toda a tarde, um debate com especialistas das universidades aqui de Porto Alegre e ao final do dia, então, a entrega do primeiro prêmio de Direitos Humanos e Segurança Pública exatamente para aquelas instituições, entidades e personalidades que conseguiram ter uma prática que reduziu a violência. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal se reuniu para debater a segurança no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. Na semana passada, um paciente foi assassinado dentro da instituição em um crime ligado ao tráfico de drogas. Os parlamentares da COSMAN propuseram uma articulação entre o Legislativo Municipal, a Prefeitura e o Governo do Estado, a fim de reduzir os riscos aos servidores da saúde em Porto Alegre. Na reunião, os servidores relataram o sentimento de insegurança e afirmaram que trabalhadores e pacientes correm riscos devido à violência na região. A enfermeira Rosana Metrangolo conta que após o assassinato de um homem dentro do pronto atendimento na semana passada, a situação ficou ainda pior. A situação lá está muito difícil, os funcionários bastante abalados ainda, não tem como não dizer que não haja um pânico decorrente disso. Muitos atestados médicos, nós já temos, eu acho que atestados superiores a 15, porque as pessoas não têm condições realmente de trabalharem. A chefia não tem muita sensibilidade para lidar com essa situação, ainda continuam as ameaças, continua um forte assédio.
Além de trabalhadores do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, o encontro reuniu integrantes de entidades de classe da área da saúde e Brigada Militar. A Prefeitura não enviou representante, o que gerou críticas na reunião. Como encaminhamento, foi proposta uma ação conjunta envolvendo a Câmara Municipal, a Prefeitura e o Governo do Estado. Foi proposta então pelos vereadores e acolhida por essa presidência uma reunião em conjunto com o prefeito, com o secretário da Segurança, Brigada Militar, enfim, que a Prefeitura que congregue todos os entes para poder resolver esse grave problema que é a situação que atravessa o Pax nos dias de hoje. Os integrantes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente também ouviram na primeira parte da reunião o relato da presidente da Associação Rio-Grandense de Apoio aos Operados Bariátricos. Bianca Tesselli falou sobre as ações da Gabisul. Ela destacou a preocupação da entidade com os pacientes obesos e agradeceu o apoio da Câmara Municipal nas atividades propostas pela associação. A Comissão de Educação do Legislativo se reuniu nesta semana com membros do Poder Executivo do Estado e do município para tratar sobre o termo de colaboração da educação infantil. O acordo faz parte do Plano Nacional de Educação. O objetivo do encontro foi debater o termo de colaboração previsto pelo Plano Nacional de Educação, aprovado na Câmara Federal em junho deste ano. O texto pretende integrar municípios, estados e União para melhorar a educação no país. Nós, então, realizamos ações como, por exemplo, o transporte escolar em conjunto com os municípios. Nós cedemos espaço para a educação infantil, a gente também repassa recursos para a alimentação escolar quando ela é municipalizada. Enfim, então o regime ele é um espaço de colaboração, o regime é um espaço para que Estado e municípios possam construir ações para fazer frente a todos os desafios e as demandas que existem naquele território. O Plano Nacional de Educação prevê ainda que os municípios atendam toda a demanda de alunos de pré-escolas até 2016. Conforme levantamento do Tribunal de Contas do Estado, para atingir a meta, Porto Alegre precisa integrar mais de 8.000 crianças na rede pública municipal. A Prefeitura ainda não assinou o termo de colaboração com o Estado. Conforme a coordenadora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, novas escolas estão sendo construídas com o objetivo de atender a demanda. Nós temos a projeção de 44 escolas exclusivamente para a educação infantil. Então, nesse sentido, né, se a gente tem uma proposta, um projeto, uma política de construção de escolas para a educação infantil, que a gente possivelmente dê conta da demanda, nós não vemos a necessidade desse regime. Então, se houver necessidade, é claro que a gente vai procurar, vai fazer o regime. Para o vice-líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Mário Fraga, o termo de colaboração pode auxiliar o município a resolver a questão. No primeiro momento eu achei que era mais importante para os municípios do interior. Num segundo momento, lendo todo o decreto, acredito que no município de Porto Alegre também pode usar esse decreto. Eu acho que nós, nesse momento e para o início do ano de 2015, nós estamos precisando fazer esse convênio porque precisamos colocar mais crianças nas escolas. Ao final do encontro, ficou decidido que a Comissão de Educação vai sugerir novos pontos a serem estudados pela Secretaria Municipal de Educação quanto ao termo de colaboração. O tema deve ser tratado novamente em audiência pública no mês de dezembro, quando também será abordado o fechamento da Escola Porto Alegre. Estamos preparando, portanto, a grande audiência pública do tema do fechamento da Escola Porto Alegre no dia 17. Cumpre uma função aqui dessa comissão de preparar melhor tecnicamente, exigir respostas técnicas melhores da educação, né? Nós não queremos abrir mão de direitos dos nossos adolescentes e nem queremos que as crianças não sejam atendidas. Nós achamos que tem condição de atender imediatamente muitas crianças utilizando o espaço que o Estado tem. O secretário municipal de Meio Ambiente compareceu à Câmara de Vereadores nesta semana durante sessão plenária. Cláudio Dilda prestou esclarecimentos aos vereadores sobre as falhas no cumprimento de compensações vegetais no município. O problema foi apontado em uma auditoria realizada a pedido do Tribunal de Contas do Estado. O convite de comparecimento foi feito pela vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL. A parlamentar falou da auditoria realizada na secretaria entre os anos de 2007 e 2012.
A avaliação, feita a pedido do Tribunal de Contas, constatou a inadimplência de mais de 4 milhões de reais relativos a compensações vegetais. Também foi apontada pelo TCE a ausência de informações que comprovem compensações vegetais em relação a outros 2,5 milhões de reais. Na tribuna, a vereadora ainda destacou a troca do plantio de mudas por compra de equipamentos na Secretaria de Meio Ambiente. A ISMAN, respaldada em alguns decretos que flexibilizaram a legislação ambiental em Porto Alegre, tem literalmente trocado vegetação por motosserra, árvores por motopoda, mata por equipamentos, por carro, por gasolina. Então, isso é um escândalo, porque o prejuízo ao meio ambiente é irreparável e incalculável, não? Porque são milhares de mudas de plantas que foram trocadas por equipamentos que deveriam ser garantidos pelo governo municipal a partir do orçamento. O vereador do PMDB, Idenir Sequim, reconheceu a importância do plantio de árvores. Mas, segundo o parlamentar, é preciso pensar no meio ambiente como um todo. Dentro da floresta, há árvores, há animais, há um ambiente, há um habitat, uma maior diversidade. Nós temos que respeitar tudo isso. Nós temos na cidade de Porto Alegre aparelhos que medem a poluição do ar. Então, por que não usar recursos da compensação ambiental para comprar novos aparelhos, para prevenir a poluição? Eu entendo que o Tribunal de Contas só olhou para a compensação de árvores. O secretário municipal do Meio Ambiente, Cláudio Dilda, destacou os trabalhos realizados pela pasta e a falta de servidores para executar os serviços demandados. Já o supervisor de meio ambiente da ISMAN garantiu a investigação e a regularização de todos os licenciamentos. Mauro de Moura também falou do projeto de lei do Executivo em tramitação na Câmara Municipal. O texto tem como objetivo estabelecer um sistema de compensação vegetal regulado até então por meio de decretos. O relatório do TCE mostrou que nós não estamos com boa administração dos nossos processos, não que não houvesse cumprimento dos TCVs. Mas esse projeto de lei que está na Câmara de Vereadores, ele é inédito no país. Ele propõe uma nova forma de compensação ambiental, onde se troca uma biodiversidade que está num terreno por biodiversidade em outro terreno. Mais ou menos o seguinte, a ISMAN vai comprar novas terras para a unidade de conservação e as pessoas que estão construindo na cidade vão nos ajudar a aumentar essa área de unidade de conservação na cidade. No dia 15 de dezembro, o Legislativo Municipal promove uma audiência pública para discutir o projeto de lei. No dia 17, a matéria deve ser apreciada pelos parlamentares. Na sessão plenária desta segunda-feira, os parlamentares apreciaram o veto parcial do prefeito José Fortunati a uma emenda da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Em uma votação disputada, os vereadores decidiram manter o veto do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as prioridades de investimento do município para o ano de 2015, foi aprovada com emendas em sessão plenária na Câmara de Vereadores em outubro. Mas a pauta voltou à discussão nesta semana em função de um veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei. O prefeito José Fortunati se manifestou contrário à emenda da vereadora Sofia Cavedon. No texto, a parlamentar sugere que as creches conveniadas ao município recebam um repasse financeiro do Poder Executivo no mesmo parâmetro do custo aluno do Fundeb. As creches comunitárias conveniadas foi um esforço que a comunidade fez, construiu a creche, abriu a creche na maneira empobrecida das comunidades, muitas vezes em terrenos que é do DEMAB, ocupações, e eles não têm o terreno regularizado, mas não é um problema da creche, é um problema que a prefeitura não consegue fazer um processo de regularização das instituições que ela convenia. E aí, nem todas podem constar no Fundeb. E aí a prefeitura perversamente diz, se eu contar o número de alunos que está no censo, o valor é menor e eu vou passar menos, eu passo até mais. Conforme a justificativa do prefeito, o município investe mais que o recebido pelo Fundeb na educação básica e destina cerca de 7 milhões de reais para creches que não se enquadram no cadastramento do fundo. Ainda conforme a prefeitura, destinar o valor do custo aluno do Fundeb a toda a rede municipal de ensino seria inviável. A questão gerou polêmica no plenário Otávio Rocha. O município anualmente acresce os recursos que recebe do Fundeb cerca de 7 milhões de reais, o que faz com que esse acréscimo represente 20% do total
transferido pelo Fundeb. Esse acréscimo resulta, ao final, de que, na média, os recursos investidos pelo município por cada criança atendida seja maior do que aquele pretendido pela emenda, o que torna a emenda inócua. O prefeito está discriminando as creches que atendem os bairros de Porto Alegre, as comunitárias, as pessoas que se doam, as pessoas que dedicam uma parte da sua vida a ajudar os filhos dos outros. Eu acho que o prefeito, já sugeri na tribuna da Câmara, deveria até devolver o prêmio de prefeito amigo da criança, porque a gente sabe que essas creches exercem uma função muito importante para a sociedade. Com criança não é gasto, é investimento. E a gente tem que ter, Brizola já dizia, privilégio apenas para as crianças. É só dessa forma, investindo nas crianças, que nós efetivamente vamos ter um futuro melhor. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos cada vez mais qualificar o trabalho com as crianças. Ao final da discussão, os parlamentares apreciaram o veto parcial. O texto do prefeito foi aprovado com 15 votos favoráveis. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre ao odontologista Osmar Selaimen. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A sessão foi presidida pelo vereador João Carlos Nedel, do PP, e proposta pelo vereador João Derli, do PCdoB. De acordo com o parlamentar, o objetivo da cerimônia foi destacar a atuação do homenageado nos clubes da capital. Osmar Selaimen foi presidente da Sociedade Libanesa de Porto Alegre e conselheiro do Esporte Clube Internacional. Há mais de 40 anos faz parte do Conselho da Sojipa. Natural de Porto Alegre e filho de libaneses, Selaimen formou-se em odontologia em 1950 pela Universidade Federal de Pelotas. Os parlamentares da capital também realizaram sessão solene para conceder o título de cidadão de Porto Alegre ao advogado Indeburgo Fetter. A sessão foi presidida pelo vereador Márcio Binzeli, do PDT, e proposta pelo vereador João Carlos Nedel, do PP. O parlamentar destacou na tribuna a atenção do homenageado aos projetos sociais e a dedicação dele à atividade comunitária. Natural de Lages e Santa Catarina, Alberto Indeburgo Fetter vive em Porto Alegre desde 1970, quando ingressou na Faculdade de Direito. Ao longo da carreira, representou a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul na Justiça Federal e foi coordenador do Centro de Estudos Cristo Rei da Congregação das Irmãs Scalabrininas. O advogado também fez parte da Comissão de Compensações Ambientais da Terceira Perimetral e prestou apoio à ACD. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!